Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando hoje o 7º domingo do tempo comum, do ano C. Como sabemos, falando mais uma vez, o tempo comum destaca a vida pública de Jesus, a missão de Jesus, e nos convida a refletir sobre a vida de Jesus, os passos de Jesus, nos convida a viver a sua semelhança, a viver os valores cristãos, a imitar o nosso Senhor em palavras e em ações. Este 7º domingo do tempo comum nos convida a superar a vingança, a superar o ódio, ou seja, a vivermos o perdão, a superarmos a lei do talião, olho por olho, dente por dente. Como nós ouvimos nas leituras que foram proclamadas. As leituras que foram proclamadas nos traz a temática, ou uma das temáticas, o perdão. É preciso vivermos o perdão, a misericórdia, a compaixão. É preciso superarmos o ódio, o desejo de vingança. É preciso superarmos toda e qualquer forma de violência. Nós ouvimos a primeira leitura do livro de Samuel, capítulo 26, primeiro livro de Samuel, capítulo 26, na história onde Davi sabia da perseguição do rei Saul. E Davi surpreende o rei Saul, encontra o rei Saul deitado, dormindo, com toda a sua guarda, com toda a sua tropa. E Davi teve a possibilidade de matá-lo. Mas Davi teve misericórdia, perdoou. O rei tinha o desejo de matá-lo. Davi teve a oportunidade de matar o rei, mas ele, na sua consciência, não matou e não permitiu que seu companheiro matasse. E diz a seguinte frase: que nenhum que tenta contra a vida do ungido do Senhor ficará impune. Então vejamos só, Davi, há mais de 1000 anos antes de Cristo, já demonstra a evolução da lei, olho por olho, dente por dente. Ele não reproduziu a vingança, ele perdoou, ele foi misericordioso, ele foi compassivo. E depois mostrou ao rei que ele teve a oportunidade de matá-lo e não matou. Perdoou o rei e assim o rei viu a grandeza de Davi. A grandeza do homem não está no seu braço, não está na sua força, não está na sua violência. A grandeza do homem está no perdão, na misericórdia, na compaixão. A virtude do perdão, a virtude está em perdoar e não na vingança e não na violência. No Evangelho, nós escutamos o Evangelho segundo Lucas, capítulo 6, versículo 27 a 38, Jesus convida os discípulos e nos convida a viver o perdão, a viver o amor ao próximo, a amar aqueles que nos perseguem. A grande novidade do cristianismo é o perdão, é o amor cristão, o amor que nos leva, que nos conduz a perdoar e amar os nossos inimigos. Oferecer a outra face, ou seja, não revidarmos, não sermos vingativos. Nós vivemos numa era, numa sociedade onde a vingança é tão forte, onde as pessoas não querem perder, há um sentimento de competitividade, as pessoas querem competir, as pessoas querem a todo momento vencer, nunca querem estar do lado dos perdedores, mas sempre dos vencedores. Vivemos na sociedade da competição, da vingança, do ódio, da competitividade, que é muito grande em todas as esferas da nossa sociedade, até mesmo na igreja, até mesmo nas nossas comunidades. Vivemos numa sociedade violenta,
vingativa, e vemos várias formas de violência que há na nossa sociedade, na família, muita criminalidade, abusos na família, abusos no sentido do desrespeito, abuso sexual, abuso na violência, nos crimes de feminicídio, e inúmeras violências na família que é reproduzida na nossa sociedade, porque a família é a instituição, célula, dela é que saem os membros para todas as outras instituições. Então a família é, na verdade, o reflexo da sociedade, ou a sociedade é reflexo das nossas famílias. Então vemos várias formas de violência que devem ser combatidas, que devem ser superadas por meio do amor, do perdão. Vemos a violência na corrupção, nos governos que tentam chegar ao poder a todo custo, por meio, muitas vezes, formas desleais, formas injustas, tentam destruir a imagem do seu adversário, utiliza fake news, utiliza várias formas para derrotar o seu adversário, e quando chega no poder não administra de forma sensata, não administra voltado para o povo, mas para seus interesses pessoais. Então são formas de violência por meio da corrupção, que não promove a saúde, a educação, que não promove a justiça, que não garante para o povo os seus direitos, e assim os direitos são negados, e com isso toda a população sofre. São formas de violência que há na nossa sociedade, somos chamados a superar por meio da vivência da justiça do reino de Deus. O Evangelho, Jesus convida os discípulos e convida todos nós a superar toda forma de ódio, de violência, a mudarmos a nossa mentalidade, a superar o desejo de vingança, a superar o ódio, a superar tudo aquilo que não nos faz crescer, tudo aquilo que não nos faz crescer, tudo aquilo que acaba alimentando em nós sentimentos mesquinhos, sentimentos pequenos. Somos chamados a viver a grandeza de filhos e filhas de Deus. O Evangelho nos diz ainda que é preciso fazermos aos outros aquilo que gostaríamos que os outros fizessem a nós. Ainda nos adverte que é preciso não julgar o outro, porque com a mesma medida que nós julgamos o outro, seremos julgados. Não devemos condenar, não devemos julgar, não devemos viver voltado para a vida do outro no sentido de estarmos o tempo todo tentando dirigir julgamentos, acusações. É preciso superar tudo isso. É preciso vivermos o amor ao próximo, é preciso viver o perdão, vivermos a concórdia, a solidariedade, vivermos unidos como verdadeiros irmãos e irmãs. A segunda leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios nos convida a alimentar em nós o homem espiritual. Paulo nos fala do primeiro Adão, nos fala do segundo Adão. O primeiro Adão, nós sabemos, pecou por meio da desobediência, o desejo de ser igual a Deus, o egoísmo, e o pecado entrou no mundo. Ele representa a humanidade, representa aquele que veio da terra, aquele que é humano, enquanto que o segundo Adão é Jesus, aquele que veio do céu. Por isso nós devemos alimentar em nós a dimensão espiritual, alimentar em nós os bens celestes, que é o amor ao próximo, o perdão, a misericórdia, a compaixão. É alimentar em nós os valores cristãos, os valores ensinados por Jesus Cristo, e não alimentar em nós
aquilo que é terreno, aquilo que é mesquinho, o desejo de acúmulo, o desejo de vingança, o ódio, todos os sentimentos negativos nós não devemos alimentar em nós, mas alimentar em nós os atos de amor, de solidariedade, de fraternidade, de justiça, de paz. Somos chamados a viver como pessoas espiritualizadas, como verdadeiros filhos e filhas de Deus. Portanto, caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia, a palavra deste 7º domingo, nos faz o convite a vivermos o amor ao próximo, o perdão, a misericórdia, a superarmos toda e qualquer regra que nos conduz à vingança, ao ódio, à maldade. Somos chamados a alimentar em nós o Adão que veio do céu, Jesus Cristo, alimentar em nós a dimensão espiritual por meio dos gestos de amor ao próximo, de amor a Deus. Que a palavra de Deus possa nos iluminar, que o Espírito Santo nos conduza na caminhada e o pão eucarístico nos alimente, nos dê vigor e nos ajude a vivermos como verdadeiros seguidores de Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.